Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui reunidos novamente para dar continuidade ao nosso estudo do livro Céu e Inferno, né? Ou a Justiça Divina, conforme a doutrina espírita que nós conhecemos, né? E junto nesse amor de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, de todos esses benfeitores que nos amparam, convido a todos, né, como os irmãos fazem as suas preces no início, para nós entrarmos em conexão com a nossa espiritualidade maior, pedindo aos benfeitores amigos que nos assistem, que possam nos orientar a dar seguimento nessa leitura, que é para nós ainda, precisamos muito de aprendizado, mas aos poucos a gente vai conseguindo entender um pouquinho mais a cada leitura que fazemos, e junto nesse processo espiritual de amai-vos e instruí-vos, né? Para que a gente possa partilhar os ensinamentos de Kardec, junto com a doutrina espírita que tanto nos ajuda, nos descortina as coisas de uma forma mais real, sabendo que cada um vai receber conforme sua conduta, o seu merecimento, né? E a sua forma de vivências, né? Através das suas expiações. Então, muito obrigada aos benfeitores, a toda a nossa casa espírita que nos dá essa oportunidade de compartilhar. Graças a Deus, vamos dar início no segmento da leitura. Nós estamos falando do inferno, né? Nós entramos com o tema do inferno do capítulo 4 e nós vamos falar do inferno cristão. Imita o pagão? Então, meu item é o 5 e o 6. Aí nos diz assim: as mesmas razões que fizeram os antigos localizar a morada da felicidade determinaram também que se localizasse as dos suplícios. Tendo localizado as primeiras regiões superiores, era natural que colocassem a segunda nos inferiores e no centro da terra, para a qual, segundo os acreditava, que certas cavernas sombrias, de aspectos assustador, serviriam de entrada para o inferno, que eles achavam, né? Foi assim também que os cristãos, durante longo tempo, localizaram os lugares dos condenados. Notemos ainda a esse respeito em outra analogia. O inferno dos pagãos tinha o seu lado dos campos elíseos e do outro lado o Tártaro. E o Olimpo, morada dos deuses, ou da onde os homens divinizados ficavam nas regiões superiores, segundo a letra do Evangelho. Jesus desceu aos infernos, ou seja, nos lugares de baixos, para tirar dali as almas dos justos que esperavam a sua vinda. Os infernos não eram, portanto, apenas um lugar de suplício. À semelhança do que acontecia entre os pagãos, eles estavam também em regiões inferiores, assim como o Olimpo, a morada dos anjos e dos santos, estavam em regiões elevadas, colocada para lá do céu das estrelas, que se consideravam ilimitado. Então, no tempo dos deuses, né, dos Olimpos, que eram, os homens se achavam que eles eram tudo, que eles eram todos poderosos e só eles iam para o céu, né? Que a morada deles era melhor do que a nossa, que eles tinham mais condições porque eles estavam numa região superior, o lugar dos deuses, né? Que eles mandavam em tudo e faziam e desfaziam. Mas com o tempo as coisas foram se mostrando, que fala que segundo a letra do Evangelho, eles achavam que eles eram os deuses, que lá a morada do Olimpo era o céu deles, além das estrelas. Mas nós ainda entendemos que esse conceito, porque eles não tinham tanto conhecimento como nós temos agora. Então eles viam de uma forma de grandeza bem materializada sobre as coisas. É céu, é inferno, e aqui lá é ruim, vai ficar ruim para lá. Mas eles não tinham consequência de entender como nós entendemos agora. Então tudo, Olimpo era o Deus de tudo, o lugar de morada da felicidade para todo mundo. Que só os deuses que podiam fazer parte daqueles que eram os poderosos da época, né? E não é bem assim, né? Que a gente sabe que quanto mais elevado na grandeza material, mais consequência nós temos que responder para fazer o bem, né? Então eles achavam que era só eles que podiam, mandavam, desmantavam, tá tudo bem, né? Que iam ter o céu além das estrelas para eles, e nada disso, né? Nós sabemos que por aí tem um monte de circunstâncias que vêm
nos mostrar das moradas infelizes, das moradas felizes, que realmente as felizes são de espíritos de alta grandeza espiritual que vai habitar, né? Que nos espaços das moradas espirituais da casa do Pai, há muitas moradas, a gente com conhecimento da doutrina entende isso melhor. No tempo antigo não tinha como eles conduzir essa inteligência que a gente tem agora, de conhecimento que nós chegamos a ter, né? Então, para eles era aquela simplicidade daquele jeito. Por isso que falava do inferno pagão e dos cristãos, né? Que acreditavam, vai morrer, vai para o inferno e o outro vai para o céu. Acabou. Não é isso. É porque eles não tinham tanto conhecimento como nós estamos tendo agora. Então, aqueles costumes bárbaros, toda aquela situação deles, levavam eles a pensar que estava tudo certo a forma que eles se conduziam, né? E agora no item 6 fala assim: essa mistura de ideias pagãs com as cristãs nada tem que deva surpreender. Jesus não podia destruir de repente as crenças enraizadas. Os homens não dispunham de conhecimentos necessários para conceber o espaço do infinito e povoado no mundo de números infinitos. Aquilo que eu falei. Eles não tinham tanta consciência que nós já sabemos da morada do Pai, como eu falei no começo, né? Eles ainda eram pegados em um espaço fechado, limitado. E hoje, com essa grandeza, né, que Jesus nos mostra através do Evangelho, de todas as coisas, que a crença enraizada deles os prendia assim, nesse suplício, né, de limitações. E hoje nós sabemos que não, que é tão infinito que cada um vai desfrutar de onde fez tanto mal, né? Os homens não dispunham de conhecimentos necessários para conceber o espaço do infinito povoado e dos mundos em números infinitos. A Terra, para eles, o centro do universo. Não conheciam a sua morada e nem sua estrutura interior. Tudo lhes parecia limitado, segundo a sua compreensão. As noções referentes ao futuro não poderiam exceder aos limites dos seus conhecimentos. Jesus se encontrava, pois, na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro conhecimento da realidade, mas do outro lado, não querendo sancionar com a sua autoridade os prejuízos dominantes. Preferiu se abster, deixando o tempo o trabalho de retificar as ideias errôneas. Então, tá vendo? O próprio Jesus não quis abrir esses horizontes para eles, porque eles não estavam em condições para entender toda essa grandeza espiritual que nós temos, né? Então ele falou que o tempo é o Senhor dos remédios, é isso que a gente fala sempre, né? Então ele deixou que com o tempo a gente ia se encontrar na sabedoria de entender tudo isso, de espaços, de habitações superiores e inferiores, conforme a nossa fé, o merecimento e nossa conduta aqui na Terra, né? Que o centro do universo nos dá a liberdade de fazer o que queremos, mas também responderemos por tudo que fizemos que não deveríamos ter feito, né? Para o nosso processo evolutivo. E o próprio Jesus não quis entrar nesse conteúdo, naquela passagem lá atrás desses mundos que eles ainda não conheciam, né? Então, se Jesus respeitou, quem somos nós para querer intervir num processo que vem de lá de trás, que nós estamos com uma grandeza maior de conhecimento, né? Limitou-se a falar vagamente da vida de bem-aventurança aos castigos, que a esperassem os culpados. Mas em alguma parte os seus ensinos encontram-se nos quadros dos suplícios corporais que os cristãos transformaram em artigos de fé. Eis como a ideia do inferno pagão perpetuou até os nossos dias, né? Era necessário a difusão dos conhecimentos nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da inteligência humana para dar-lhe a sua justa medida. Mas como nada de positivo pôde ser colocado em lugar das velhas concepções, ao longo do período dominado por uma crença cega sucedeu, como a fase de transição, o período da incredulidade no qual a nova revelação vem por um fim. Era necessário demolir para depois reconstruir, porque é mais fácil fazer aceitar as ideias justas pelas que em nada acreditam. E em virtude de se sentirem que, apesar disso,
alguma coisa lhes falta, do que aos que já possuem uma fé robusta e embora absurda. Então olha aqui, o próprio Jesus, vendo que tudo isso se passava no conhecimento dos pagãos, dos cristãos, dos templos dos deuses, ele deixou que as coisas acontecessem segundo a fé e o conhecimento de cada um. Eles não tinham essa fé robusta para que a gente sabe desse processo evolutivo. Então ele deixou que o tempo, o Senhor dos remédios, eles iam entender lá na frente que tantas coisas ainda nós vamos ver nesse livro desses deuses poderosos falando do inferno que eles viveram depois da sua morte, né, carnal. Então a gente vai ver lá na frente como tudo se explica, que o inferno está dentro de nós e o céu também. Então cada um de nós vai fazer o nosso melhor aqui, para que a gente tenha um céu de paz. E lendo um pouquinho mais adiante, a gente percebe que o quanto eles falam, o quanto eles queriam ter essa paz que nós temos, porque nós já adquirimos esse conhecimento. Olha a bondade de Deus para nós, de Jesus, da espiritualidade amiga, nos dando esse momento de entendimento, que céu e inferno são estações purgatoriais de necessidade de cada um. E na doutrina espírita, sabemos que há muitas moradas na casa do Pai, que tem um umbral, né, que é o inferno para os cristãos. E assim, para nós, lá também é um lugar de retificação, onde os espíritos vão ser restaurados de alguma forma pelo arrependimento, pedindo auxílio aos benfeitores que possam acolhê-los, se eles estiverem em condições de acolhida, para seguir num plano de evolução, num pronto-socorro espiritual, para evoluir e melhorar numa próxima reencarnação. Porque antigamente a turma achava que morreu, acabou, vai ficar no inferno, vai morrer no fogo do inferno, vai se queimar e vai ficar por lá e não vai dar mais nada. Quer dizer, e a alma, como fica nessa história? Então, sabendo que a nossa alma vive, que é o nosso espírito, que ele vem e reencarna novamente para um novo compromisso espiritual, que a gente sabe que não tem fim. São moradas infinitas, estações de vidas infinitas, que vamos vir e voltar à necessidade que o nosso espírito merecer. Então, nossos deuses lá na frente vai nos falar de tanta infelicidade que eles vivenciaram através de não ter esse conhecimento que nós temos. Então, vamos criar o nosso céu interno, o céu de amor, de solidariedade, de poder fazer ao próximo um pouco de ajuda, né? E nós às vezes se negligenciamos, passamos por desafios grandes, mas nem tão grandes como a gente vê o pessoal de outros lugares estão sofrendo mais que nós. Como a nossa pátria amada, nosso Brasil aqui, né? A gente é abençoado, tendo as tormentas, mas tendo a solidariedade. Então, como o povo se ajuda? A gente poderia falar, lá no sul eles estão vivendo um inferno. Sim, estão numa fase de purgatorial. Aqui na Terra já mostrando para eles que tem que ter um novo recomeço, uma nova reconstrução, como diz aqui na leitura. Vai ser tudo reconstruído, tudo uma nova história, mas vai ter que começar a ser melhor, com menos materialidade, com mais simplicidade. Então a gente vai fazer do nosso céu conforme nós queremos para nós, né? Se eu faço tudo bem, caminho bem, independente que eu tenha débitos de vida passada, mas nessa eu estou procurando fazer o melhor, eu já estou criando meu céu interno, para que na morada espiritual eu possa habitar numa zona de evolução, né? Não vou falar espiritual elevada porque a gente está muito longe disso, mas a gente alcança através do amor de Deus, Jesus, que a missão dele é para ser desperfeito, nós temos no Evangelho. Ele pede para que a gente faça sempre o bem, para que a gente depure esse espírito imperfeito, para que ele possa se tornar um espírito angelical. Pode demorar séculos, anos, não sei, mas é essa a finalidade de todos os espíritos encarnados, para se tornar espíritos evoluídos, ser desperfeito como o vosso Pai é, nos dando a condição de escolher aqui na Terra, de fazer o nosso melhor, para que nossa expiação seja numa zona purgatorial ou numa dimensão de pronto-socorro já com uma ajuda evolutiva, vai depender tudo de nós, né? Então nós não podemos falar que os pagãos acreditaram no fogo, nos anjos, um sobe, o outro desce e ninguém melhora, né? Se o próprio Cristo desceu aos infernos para resgate, quem somos nós? Para não querer andar melhor para poder conseguir essa proteção e essa bênção do nosso irmão Jesus, né? Então, fica aqui meu trecho de leitura do inferno pagão e do cristão, que o nosso amor
a nossa infinita misericórdia de Deus por nós, pela nossa humanidade, por esse momento espiritual que a gente vive de evolução, que está descortinando um monte de ensinamentos que ajuda muito para todos nós a caminhar e entender que Deus é bondade, é misericórdia e é amor, e que é a paz, que é o céu para todos, né? Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E através do amor da divina misericórdia do Criador por nós, rogamos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, para que a nossa paz, o nosso mundo, o nosso céu, para toda a nossa humanidade, que se encontre no colo de Jesus, de Maria Santíssima, dos benfeitores amigos que nos acolhem e nos orienta para seguir nessa morada de amor, de compreensão nesse planeta Terra de transição planetária. Acreditemos e confiamos que os nossos benfeitores estão ao nosso lado, nos ajudando, nos iluminando para que a gente possa iluminar todos que andam junto com nós nessa caminhada. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos. E peço a Maria de Nazaré misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, e graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Gratidão aos benfeitores que nos ampararam. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja.